Olá, tudo bem? Neste tópico falaremos um pouquinho sobre a prosa romântica. Começaremos a falar, melhor dizendo, sobre a prosa romântica. E aí, para isso, vamos nos ambientar com esses conceitos iniciais. Acho que você já está um tanto quanto saturado do romantismo. Afinal de contas, até aqui nós já vimos, não é isso? A poesia da primeira geração, a poesia da segunda geração e a poesia da terceira geração. E aí você deve estar se perguntando, Vitor, mas mais romantismo? É verdade, mais romantismo. Isso para você ter então uma ideia da magnitude, certo? Da importância do que foi esse movimento finalmente. Bem, e aí só para a gente relembrar aqui alguns conceitos, para a gente poder então partir para os próximos passos, vai lembrar que o romantismo é um movimento que surge na Alemanha, certo? E que dialoga, sobretudo, com um grande momento histórico ali no finalzinho do século XVII, do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que é a Revolução Francesa. Certo? A Revolução Francesa, que é um momento de grande transformação social, política, e que traz a burguesia para esse centro, certo? O burguês passa a ser o centro das coisas. E aí, por isso, a ascensão da burguesia. Surge, nesse momento, uma espécie de individualismo econômico. E essa é a razão, aliás, para que haja justamente uma postura subjetiva, não só na poesia do romantismo que você já viu, certo? Mas também o vai haver aqui na prosa. Essa espécie de nacionalismo, há uma busca por uma identidade nacional. Afinal de contas, é nesse momento que nós estamos passando pela formação dos Estados nacionais. A gente tem a Revolução Francesa, a gente tem, por exemplo, a independência do Brasil aqui no século XIX, já em 1822, não é isso? A gente tem a independência dos Estados Unidos também, de que a gente poderia comentar. E sempre exaltando um passado triunfante. Não à toa, na primeira fase lá do romantismo, o que a gente tem, não é isso? É uma fase que vai trazer o indígena como essa figura central nessa tentativa de você retomar o passado em busca de uma glória. Vai lembrar que na Europa quem faz esse papel é o cavaleiro medieval, certo? Mas eles têm Idade Média, o europeu tem Idade Média. Aqui no Brasil não tem Idade Média, né? A gente é descoberto ali em 1500, então não tem Idade Média. E finalmente surge esse romance, certo? Esse romance que vem a ser um modo de diversão e informação. E ele nasce dos folhetins. E aí já quero te dizer uma coisa. Romance não necessariamente é uma história de amor. Ainda que aqui no romantismo, certo? Esses romances quase sempre tratem de fato de histórias de amor, romance na verdade é um gênero textual. Romance é um gênero textual que trata de uma história fictícia, certo? Longa, relativamente longa, não é isso? Isso é, em prosa, construída em parágrafos, certo? E nós temos diversos romances, que não são necessariamente histórias de amor. Sei lá, Harry Potter, por exemplo. Harry Potter é um romance, é uma história fictícia em prosa. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um romance, né? A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas é um romance. Ou seja, nós temos romances de diversos tipos. É fantástico, policial, de suspense, de amor, de fato, que é o que vai acontecer muitas vezes aqui. Nós podemos ter um romance mais sertanejo, mais regional. Enfim, não faltam exemplos para isso. E o romance, ele surge dos folhetins. O que vinham a ser esses folhetins? Folhetim nada mais, nada menos eram do que espécie de capítulos, certo? De partes da história que saíam diariamente no jornal. E aí, adivinha, quando a história chegava no momento mais legal, certo? Quando chegava naquela espécie de clímax, o que acontecia? Acabava. Acabava para que você pudesse, no dia seguinte, comprar o jornal e continuar lendo aquela história, certo? Aliás, não à toa você deve ter pensado o seguinte, caramba, Vitor, isso me lembra muito, aliás, do que é hoje a novela. É verdade, a questão do folhetim, o folhetim é a questão do corte, né, do andamento do enredo, da própria espécie dos personagens, da construção dos personagens, é muito parecida ao que a gente tem hoje em relação ao gênero telenovela, né? Não é coincidência, não. É de fato uma semelhança. E aqui esses são um pouquinho então dos conceitos iniciais, e agora finalmente nós podemos passar para os próximos tópicos e falar um pouco mais do que vem a ser então essa prosa romântica. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.